uma massagem nos pés não serve apenas para relaxar. Pode ser uma forma de cuidar da saúde. E é essa teoria que orienta a reflexologia. Você já ouviu falar, André? Pois é, já sim. Natália, para nos explicar um pouco mais sobre esse assunto e ensinar algumas técnicas, nós recebemos aqui a orientadora do curso de reflexologia do Senac Minas, Adriana Fagundes. Obrigado pela sua presença já com a gente. Temos também aqui a Eli, que vai nos ajudar na demonstração de como é essa massagem. Coisa chata, hein, Eli? Qual é a diferença entre a massagem comum e a reflexologia, para começar? Você faz uma massagem comum, você não está querendo avaliar o corpo da pessoa. Você não está, por exemplo, querendo observar como que está o fígado, o baço, nada. É só um processo só de relaxamento. Agora, quando você entra no processo já de reflexo... Eu vou te interromper um pouquinho, só para durante o tempo que você estiver explicando, você vai fazer uma massagem no pé da Eli, né? Acompanhar. E a gente então, pode... a reflexologia, a diferença é o seguinte, porque na reflexologia você pode fazer um tratamento também, aquilo que eu te falei. Aí você vai ter, inclusive eu até trouxe esse boneco aqui, só para nós termos ideias, porque nós vamos fazer, na verdade, um xerox desse boneco no pé da pessoa. Então, para que o pessoal entenda melhor como que a reflexologia atua. Por quê? Não adianta você decorar as áreas no pé. Você tem que ter uma interpretação dentro do seu corpo para você saber o que você está fazendo com a própria pessoa. Então, deixa o bonequinho aqui com a gente, ó. Enquanto isso a gente mostra aqui. Aí você pega o banquinho, a gente vai mostrar o exemplo aqui do que ela está falando, que está aqui na minha mão aqui, se quiser o Marquinhos mostrar. Ela está explicando que cada ponto do pé, ele é diretamente ligado a um órgão do corpo, por exemplo? Justamente. Você vai ter aqui, por exemplo, quando você pode estar olhando esse boneco aí, você vai ter área do coração, área do fígado, área do intestino, entendeu? Então, o que você faz? Só aproxima um pouquinho aqui, André. Agora a gente já está com ele na tela ali. Só um pouquinho, por favor, André. Você considera aqui, ó, essa metade aqui. A metade aqui, né? Isso aqui, ó. Então, você vai ter aqui, ó, o pé direito dela, certo, cortando no e meio do outro aqui. lado o pé esquerdo. Entendi. Entendeu? É o contrário? Justamente. É porque o posicionamento que está. Então, o que acontece? Esse lado que considera o pé direito dela, você vai ter no desenho o quê? Pulmão, o fígado, e aí você vai observar. Vamos para um lugar que muita gente tem problema, coluna, no pé. Ó, onde aqui, é que a coluna fica no pé? Se você colocar os dois pés dela tá unidos, você vai ver que no desenho, vira de novo, por favor, de costa aí. A coluna está no meio do nosso corpo, não é? Você considera? Então tá pegando o meio do pé dela. Então seria o quê? Este lado e este lado. Entendeu? Especificamente. Se você considerar o ombro, onde é que estaria o ombro nesse desenho aí? O ombro tá pegando a parte de cima, só que a lateral externa. Então você vai ter o ombro aqui, ó. Aí você vai descendo, ó, ombro, braço, entendeu? Perna. E quem está com dor nesses lugares, é só fazer massagem que já ajuda um pouco a amenizar a dor? Sim, mas aí é importante o seguinte, é um tratamento, você tem que fazer várias vezes, inclusive aqui nós estamos fazendo só uma questão do pessoal ter uma ideia do que seria reflexologia. Qualquer mas na verdade pode fazer assim, pode, massagem? não tem problema nenhum. Agora, para que a pessoa faça automassagem, tem que ter no mínimo um alongamento bom, porque vai ter que dobrar a perna, né? Mas tranquilo, mas pode fazer. Nenhum. Pode fazer. Agora, o que nós não podemos fazer na reflexologia é quando a pessoa tem uma verruga ou quando a pessoa tem um calo, que aí gera o processo de podologia. Tem que fazer o tratamento primeiro, porque não tem como você tocar essas áreas específicas. Verdade. Entendeu? A gente pode diferenciar. Prontinho, então, saudável também. Justamente. Então, vamos supor que ela esteja com um problema de coluna. Então, como que nós falamos? Ó, os dois pés dela junto, a coluna estaria no centro do corpo. Sim. Então, ó, você viraria o pé da pessoa e faria esse processo. Ó. Essas paradas, no caso, na coluna, tá mostrando justamente as vértebras. Então, aqui eu tô atuando em toda a coluna dela, desde a parte do cóccix até a lombar, a cervical, entendeu? Para levar um relaxamento para ela lá. E assim, todo o pé tem como se fosse todo o corpo no pé, né? Justamente. E a pessoa relaxa também fisicamente, quer dizer, se ela estiver estressada, fisicamente não, né? Psicologicamente, ela se estiver estressada, muito estressada, chegou em casa do trabalho, aí o maridão pede para a mulher e a mulher pede para o marido para fazer uma massaginha, relaxa também? Tranquilo, porque tem a parte de relaxamento e a parte de tratamento. O tratamento já entra com as áreas que nós vimos aí, entendeu? Então, por exemplo, vamos supor que ela vira para mim e fala assim, não, eu não estou tendo dor nenhuma no corpo, eu só quero relaxar. Aí no momento que eu começo a fazer o relaxamento, eu vou descobrir que ela pode ter algum nódulo e tem que tratar. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui com a gente.